This is real love. This is real love. Say this is real love. This is real love. Aleluia. Querido Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos tirou do lamaçal, do pecado e nos trouxe para a salvação em Teu Filho Jesus. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Louvado seja Teu tanto santo nome, Senhor. Amém. Pode se assentar. Obrigado. Amados, quero compartilhar uma palavra breve. Não vai levar nem 2 horas, fiquem tranquilos. Esses dias estava viajando e estava ouvindo uma mensagem e comecei a pensar numa realidade que eu vivo. Nem todos aqui, são diferentes faixas etárias. Mas para mim, a metade da minha vida já passou faz um bom tempo. A não ser que eu viva mais de 100 anos, que acho que é improvável mesmo, porque provavelmente o Senhor volte bem antes. Mas independente da idade de cada um aqui, porque nós não sabemos quantos dias o Senhor concedeu. Ele sabe, Ele estabeleceu para cada um o tempo de vida, mas nós não sabemos. Nós não sabemos se daqui a 2 segundos estaremos vivos ainda. Sabemos mesmo. Então, é uma expectativa, a gente faz planos, vamos comemorar daqui 1 semana, 2 anos da igreja, tudo certo. Mas não sabemos se nós estaremos vivos daqui a 2 segundos e não sabemos também se o Senhor Jesus não volta antes. Ele está às portas. Um negócio interessante, tem uma estatística que fala que por dia no mundo, planeta Terra, morrem 259 mil pessoas, todos os dias. Eu não sei exatamente quantos nascem, deve ser mais ou menos próximo a isso. Então imagina uma cidade inteira, se comparar, muitas cidades não têm essa quantidade de pessoas, mas 259 mil pessoas em média por dia vão a óbito. Mas o óbito não é o problema é a morte eterna, é você não ter teu nome escrito no livro da vida. O importante é estar em Cristo, ter a comunhão diária com Ele, através de oração, através da meditação da palavra, através de um relacionamento muito próximo. O estar em Cristo sim é que importa, ter a comunhão com Ele. Alegrar sim. Nós precisamos ter alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Ter um momento de celebrar, sim. Isso aqui é uma celebração. Não é para estarmos aqui reunidos socialmente. É para estarmos aqui celebrando ao único que é digno, o Senhor Jesus. Ele que é a razão de estarmos aqui. Sermos um bom exemplo, um exemplo para a pessoa que está ao nosso lado, o nosso próximo. Lembrar também, por outro lado, de quão perto o pecado nos rodeia. O mundo jaz no maligno, o pecado nos rodeia muito de perto. Nós não podemos nos distrair, não é mais tempo para se distrair. Nós temos que lembrar que o mundo jaz no maligno e o pecado, ele entrou por uma só pessoa. Nós sabemos que entrou por Adão e como descendentes dele, todos nós podemos dizer, o que nós temos a ver? Não, nós somos descendentes de Adão e Eva. Então em nós há o DNA do pecado. E também lembrar que existe inferno, sim. Existe Satanás, sim. Muitas pessoas, quando a gente conversa a respeito de Jesus, não acredito, eu não creio, tal. Problema seu. O mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo natural, porque é muito fácil palpar o mundo natural, físico. Mas creia que o mundo espiritual criou o mundo natural. E nós somos, nossa alma é eterna, nosso espírito é eterno. Então, o pecado não pode nos dominar. O homem, ele chama, por exemplo, falhas, erros, faltas, mas a Bíblia só tem um nome para isso: pecado. E sabemos que o pecado, o salário do pecado é a morte. Preço, morte eterna, distanciamento, o afastamento eterno de Deus. Porque
por exemplo, tenho 54 anos. Pô, uma boa vida durou e creio que tem mais alguns bons anos pela frente. Mas isso não é nada comparado com a eternidade. Imagina a eternidade longe do Criador, em pranto, em tristeza, em agonia, em sofrimento. E é isso que a palavra de Deus fala a respeito da perdição eterna. Por gentileza, vamos projetar Romanos 6, 20 a 23. Porque quando eres servos do pecado, estavais livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas do que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas, agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, amém? É essa a promessa de Deus para nossas vidas, a vida eterna, mas somente através de Jesus Cristo, não há outro caminho. A Bíblia nos fala a respeito de memoriais. Deus estabeleceu vários memoriais, são pactos, são alianças com o ser humano, e eu sei que também tem seres humanos que estabeleceram pactos com Deus. A Bíblia fala a respeito do dilúvio. Quando Deus, após o dilúvio, após praticamente toda a raça humana, exceto a família de Noé, ser salva na arca, Deus foi e falou com Noé e seus filhos. Ele disse que não haveria mais, a face da terra não seriam mais cobertas de água. Eu vou ler aqui só um pedaço. Então, Deus estabeleceu com eles e todos os seres viventes uma aliança. E para se lembrar estabeleceu um memorial. Você sabia que o arco-íris, que a gente vê quando tem sol, chuva, isso é um memorial que Deus estabeleceu? E naquela conversa com Noé e com os seus filhos, Deus falou isso. Em Gênesis 9, não precisa passar, Gênesis 9 relata isso. Não será mais destruída toda a carne por águas do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. E ele mesmo Deus estabeleceu o arco-íris, ali na Bíblia só está como arco, para sinal da aliança entre ele e a terra. Disse Deus: o arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre eu, Deus, e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Deus estabeleceu memorial. Agora há pouco participamos de um outro memorial, a Santa Ceia. Jesus nos ensinou, Jesus falou aos seus apóstolos e nós fazemos esse memorial, participamos desse memorial. Lembramos ali a obra do Senhor Jesus na cruz. Uma obra que nenhum de nós, não importa quem, conseguiria fazer e pagar o pecado que estava sobre nós. Nenhum de nós, por melhor que pudesse ser, entre aspas, poderia pagar esse pecado. Nós temos um momento de gratidão na hora da ceia. Por quê? Porque lembramos da obra do Senhor Jesus. Só botar um adendozinho aqui. Esses dias estava no mercado e meio distraído procurando alguns itens e tal. Daqui a pouco bati a cabeça e digo, sim, está chegando a Páscoa. Então os baixinhos de plantão não se preocupem, porque os altos também têm os seus problemas. Dei uma cabeçada e lembrei, estamos chegando na Páscoa. No final do mês nós temos a Páscoa do Senhor Jesus. Então, voltando aqui, um momento de gratidão e alegria, pois os elementos da ceia lembram o corpo partido de Cristo, lembram o sangue dele derramado a favor de mim e de você. Aquele filme que passou anos atrás, do Mel Gibson, fala sobre a paixão de Cristo. Me falaram que parece que agora vai ser sobre ele está produzindo um filme sobre a ressurreição de Cristo, também o Mel Gibson, deve ser muito bom, esperamos. Mas sobre a paixão de Cristo, o filme, ali ele mostra muitas cenas assim que a gente se assusta, sangue, dor, isso. Mas ali eu acho que não é muito pouco em relação daquilo que Jesus sofreu naquela cruz.
Por quê? Sim, a dor física, toda a opressão e tal. Mas imagina a dor do pecado. Eu tive lendo esse tempo atrás um artigo que a expectativa entre a primeira pessoa, primeiro Adão, e o último ser vivente, vão passar pela Terra em torno de 60 bilhões de pessoas. Não sei se é verdade, mas se não for, independente. Imagina o pecado de todas essas pessoas em cima do Senhor Jesus. Imagina o sofrimento, imagina a dor, imagina algo assim que não tem como mensurar isso. Mas ele decidiu, ele podia ter dito, não quero. Mas ele decidiu sim, por amor a você e a mim. Ele decidiu, eu quero, eu vou fazer. E ele pagou esse preço. Então, a Santa Ceia é esse memorial, para que nós lembramos desse momento. Jesus é o justificador. Apenas Jesus como provisão de Deus para a nossa justificação. Não tinha outro. Nós devemos colocar a fé nele, a fé no alto, no Senhor Jesus. Apenas ele, como soberano Senhor, poderia pagar esse preço pelas nossas transgressões. Transgressões nossas do passado, do presente e do futuro. Afinal, nós somos pecadores. Evitamos, mas, infelizmente, volta e meia a gente peca. E com certeza esse memorial, no caso, que o mais importante, muito em breve ele voltará. Então o memorial da Santa Ceia é lembrar a obra, mas também lembrar e se alegrar. Muito em breve o Senhor Jesus voltará. Essa sim é a diferença. Essa sim é o motivo, esse é o motivo para nos alegrarmos, celebrarmos. Não com tristeza, mas com alegria. O momento da ceia é um momento de alegria. Porque Ele já venceu, Ele já conquistou para nós. Então o único ato que o Senhor Jesus, onde através da sua morte, pode nos resgatar das trevas, do lamaçal, do pecado. Sabemos que nós precisamos, assim, Deus criou o mundo, tudo que existe através da sua palavra. E a salvação nós alcançamos também através da palavra. A palavra de Deus fala, quem crer, confessar a Jesus, será salvo. Então você, assim como imagem e semelhança a Deus, confessar isso. Confessar, Senhor Jesus, eu creio e confesso o Senhor como Senhor único e Salvador da minha vida. Por gentileza, Salmo 90, de 1 a 12. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, volvei, filhos dos homens. Porque 1000 anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação, acabam-se os nossos danos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns pela sua robustez chegam a 80, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos o coração sábio. Amém. Que possa ser esse texto, o nosso embasamento, a nossa fé sendo declarada. Mas infelizmente, milhões de pessoas ao redor do mundo acham isso uma besteira. Deus não existe, isso aí é fantasia. E elas preferem ouvir a voz, a mentira de Satanás. Deus não nos criou robôs. Deus não queria robôs, Ele queria filhos. Nós somos filhos. Nós somos filhos do Pai amado.
Só que entenda o seguinte, assim como nós não fomos criados robôs, nem Lúcifer, quando estava diante de Deus, servindo a Deus dia e noite, nem ele era robô. Ele tinha livre-arbítrio, tanto que a prova está aí. Ele decidiu invejar, querer ser maior do que Deus, e o resultado sabemos, ele e 1/3 dos anjos foi lançado fora, e hoje são Satanás e seus demônios. Hoje de manhã o pastor Paulo Canuto, nós estávamos ali na sala conversando um pouco e mais ou menos eu anotei aqui o que ele falou. O ser humano não assume o seu pecado. Desde o jardim do Éden, a gente vê isso. Quando Deus chegou a Adão e disse: Adão, o que você fez? Adão escondidinho atrás da árvore, o que você fez? Tal. Ah, foi a mulher que o Senhor me deu. Eva, o que você fez? Foi aquela cobra sem vergonha lá. E o que eles fizeram? Viram que estavam nus e pegaram folhas de figueira e cobriram suas vergonhas. Interessante, né? Como o pastor falou, se o ser humano tivesse assumido, se Adão e Eva tivessem assumido o pecado do Senhor, realmente, pequei contra ti, pequei contra os princípios da tua palavra, provavelmente seria tudo bem diferente. Mas até hoje fazemos a mesma coisa. Porque isso, porque aquilo. Sempre nós temos uma boa desculpa para justificar o erro, o pecado nosso. Há 14 anos atrás, tem a ver, a minha profissão tem a ver ali um momento que eu vou mostrar com a questão pecado. 14 anos atrás, eu iniciei numa área bem diferente, um pouco diferente da maioria das pessoas. Tal. Eu comecei a trabalhar como consultor de trauma cirúrgico, ortopédico. E na época eu me lembro que minha esposa foi orar. Minha esposa foi orar, perguntou para Deus: Deus, como é que meu marido vai prosperar se o sucesso dele, a prosperidade dele vai ser em função da desgraça dos outros? Deus falou claramente para ela, o Espírito Santo: a desgraça já existe. Em função desses materiais que ele comercializa, não existe milhões de mutilados ao redor da face da terra. E ela me compartilhou isso e eu vejo até hoje, é a verdade. Mas tem um detalhe, hoje muito menos, eu respondo por uma filial de uma empresa que produz implantes, e hoje muito menos do que no início, eu entro em centro cirúrgico para ajudar os médicos a fazer cirurgia, respondendo pelo material que nós fornecemos. Só que para você entrar no centro cirúrgico não é, abriu a porta e entrou tal, não é. Tem regras, tem todo um proceder para você entrar dentro do centro cirúrgico. Você primeiro bota o pijamão, aí depois você bota touca, máscara, aí você dirige a uma pia, um lavatório grande, onde tem umas escovinhas já com desgermante, isso, você começa ali a se escovar, você já está com pijama no caso, então o importante é essa parte aqui que vai tocar na pessoa, no paciente, ou nos instrumentais. Então você fica ali um bom tempo escovando tal, não pode ter aliança, não pode ter nada tal, e você fica ali. Depois disso você se dirige à sala cirúrgica, onde já tem uma mesa preparada, você vai pegar uma compressa ali que está estéril, você se escova todo, e daqui a pouco coloca a luva. Passa a foto para mim, por gentileza. Para quem nunca viu uma sala cirúrgica, essa aqui, apesar que ela está meio esticada, está meio deformada, mas isso é uma sala cirúrgica, antes da cirurgia, depois não fica tão bonito assim. Pode passar as duas outras? Então, mesa, tem todo um equipamento atrás, monitor, cilindros de oxigênio, nitrogênio, isso. Mas isso que eu quero falar, essa situação aí que eu quero falar. Então você se escova, você chega na sala, se enxuga tal,
você pega um avental estéreo, se paramenta, tal, depois vem uma outra pessoa e fecha você por trás ali, que essa pessoa não está estéreo, tal, mas você já está todo estéreo. Tal. Por que esse passo a passo? Pode tirar a foto se quiser. Por que esse passo a passo? Porque você tem que cuidar para não contaminar o paciente, não contaminar todo o material, o nosso material ele envolve placas, parafusos, fixadores, para fazer a cirurgia você precisa de brocas, chaves, parafusos e tudo mais. Então você tem uma mesa enorme, mas esse material já passou por um processo de esterilização em torno de 5, 6 horas, um processo biológico, para garantir que não contamine o paciente. E você está ali na equipe e tal. Então você tem que tomar todo cuidado, você não pode botar as mãos para baixo, senão você contamina, você tem que ficar meio assim e tal. Cirurgias às vezes, mede 2, 3 horas, mas tem cirurgia de coluna que levam 10, 12 horas, cirurgia de crânio. E todo cuidado ali, você não pode se distrair, você não pode, por exemplo, tocar em algo que não é estéril, mesmo na pessoa que está passando circulante, você tem todo cuidado. O que quero dizer com isso? Aquele cuidado ali é mais ou menos um pecado. Por quê? Porque eu não posso me contaminar. Se eu me contaminar, na hora eu tenho que dizer para o chefe da equipe, dizer, doutor, me contaminei, estou saindo e tal. Se for só se eu encostei sem querer alguma coisa que acontece, às vezes na luva, você tira já a luva, já pega um outro para estéreo e tal. Mas se você contaminar, por exemplo, encostar numa pessoa que está circulando ali, você tem que sair da sala, você tem que trocar o avental, você tem que trocar toda a roupa de novo, e começar tudo de novo, escovar e tal. Para que você não contamine o paciente, para que o paciente não venha a óbito por causa de uma infecção hospitalar. A gente sabe que existe um grande risco de contaminação dentro do centro cirúrgico. E também, ao contrário, para me proteger. Porque tem pacientes ali que têm soro positivo, tem hepatite, tem N doenças. Então, esse zelo, esse cuidado que eu tenho na hora da cirurgia, isso deveria ser o nosso procedimento no dia a dia. Por quê? Porque no nosso padrão de vida, muitas vezes nós não fazemos, ao contrário. Porque a gente sabe que Deus é longânimo. Deixa para lá, não acontece nada. Se peca, acontece envolvimentos, às vezes ilícitos, extraconjugais, ou uma pornografia, o que é isso, né? Ou mesmo uma mentira, uma mentirinha, só uma mentirinha tal. Mas nós esquecemos de na hora nos arrepender, porque o pecar, ele não pode ser um estilo de vida, ao contrário, se aconteceu, puxa, me arrependo, vou para o Senhor, confesso e mudo. Mas não, como a gente sabe que Deus é longânimo, então muitas vezes nós, deixa, depois eu me arrependo, depois eu vou conversar. Só que a gente esquece que cada um de nós tem uma senha na mão, figurativamente falando. E nós não sabemos quando o anjo da morte vem, chegou a tua hora, vem. E aí? Não, agora não, eu tenho mais coisa para fazer, ou agora não estou nem preparado para isso tal. E aí? Esse momento vai chegar, não sabemos quando é que vai ser. Mas esteja preparado para chegar na presença de Deus e ouvir o Senhor falar: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E nunca ouvir naquele dia, porque ali não tem mais tempo para se arrepender, ou ouvir do Senhor: afasta-te de mim, não te conheço. Misericórdia por nossas vidas. Aqui não estou apontando para ninguém, porque nós, como seres humanos, somos pecadores, somos sujeitos ao pecado. Mas é a nossa rotina, é a nossa realidade de trabalho, é a nossa realidade de viver. Então, ter esse zelo, essa prática que a gente usa no centro cirúrgico, é mais ou menos a gente também com o pecado. Não fique botando a mão, botando o corpo onde não é chamado, onde que Satanás preparou. Tenha zelo, porque Satanás é astuto. O bichinho é sem vergonha, ele é muito astuto. Ele nunca vai se apresentar com chifre e tridente na mão. Ele sempre está no formato de uma embalagem bonita, uma pessoa bonita, tal. Mas sabemos que por trás disso é inferno, é só perdição. Por gentileza, passe para mim Efésios 4, 20 a 32. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados,
como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. É isso. Simples, palavra de Deus, mas é um praticar diário, é um viver a nossa vida como cristão, tem que ser um estilo de vida. Tem uma história verídica que fala a respeito de um casal que servia ao Senhor na África, missionário, né? Acho que é missionário. E normal, o casal deu um atrito, tal, uma briga, e acabaram indo dormir, não se perdoaram, não se acertaram, tal. De manhã cedo o marido tinha que viajar, pegou o carro da família, ia para uma cruzada, a algum lugar, e no meio do caminho ele sofreu um acidente e morreu. Morreu, tudo bem, é do Senhor, né? Um homem do Senhor, que legal, né? A esposa, nessa certeza, chegou na presença de Deus e disse: Deus, obrigado, porque eu sei que o meu marido está com o Senhor. E Deus disse: não está. Lembra ontem à noite, vocês brigaram, vocês não se acertaram, e aí? A mulher entrou em desespero, o marido morto, já no caixão, e aí, o que eu faço? Diz que ela pegou, juntou pessoas conhecidas, ela soube que havia uma cruzada evangelística do pastor Reinhard Bonk. Ele já esteve pregando aqui no Brasil, isso, tremendo evangelista. Ela pegou com as pessoas, com ajuda, imagino a pessoa na África, provavelmente já começando a decomposição do corpo, e foram atrás, foram para essa cruzada. Sei que foi todo um trabalho, um transtorno, tudo isso tal, e ela não aceitando, porque ele já estava na mão de Satanás. E sei que chegaram no local da pregação, e ali, depois de um tempo, foi orado. Resumindo a história, ele voltou à vida. Ele voltou à vida. Deus foi misericordioso pela fidelidade da sua esposa, pela oração. A palavra de Deus fala: a oração de um justo é poderosa, eficaz. Ele voltou à vida. Existe um vídeo a respeito dessa situação. Não vamos passar, mas se quiserem, até eu tenho esse DVD, algo tremendo de Deus. Conta toda a história, e ele narrando, ele falando a respeito. Então, às vezes a gente se distrai no dia a dia e perde a salvação por uma besteira. Não é aquela história, tá, uma vez salvo, sempre salvo. Não. Temos que diariamente cuidar, zelar, né? Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. E eu falo isso porque eu também já deixei o sol se colocar sobre a minha ira. Oh Deus. O pecado de Deus, então, como ele não executa logo, ele é longânimo. Só que imagina uma história que a Bíblia conta. Pedro, ali com os demais apóstolos ali, e chega a eles Ananias e Safira. Eles não eram obrigados a ofertar, a dizimar o valor lá que eles tinham vendido umas terras. Isso não é isso. Mas Deus falou para Pedro, deixou claro para Pedro:
Eles mentiram. E quando Pedro questionou primeiro a Ananias sobre a questão, ele disse, não, foi isso mesmo, tal, não sei o quê. Na hora ele expirou e caiu morto. Puxaram ele para fora da tenda, tal. Daqui a pouco chegou a Safira. E aí, tudo certo? Não, tudo certo, tal. Não sabia da morte do esposo, tal. E sobre aquela questão lá, não, é isso, tal. Os dois já tinham combinado a história, na mesma hora ela morreu. E ali bateu o temor em cima das pessoas. Imagina se fosse nossos dias. Eu acho que eu já não estaria mais aqui. Não sei se você, mas seria, cada instante iria uma pessoa caindo do nosso lado, andando na rua e pessoas caindo. Por quê? Porque a mentira muitas vezes faz como estilo de vida de muitas pessoas. Deus, como sendo longânimo, Ele aguarda para nós nos arrependermos e voltarmos ao caminho. Se fosse executado, como digo, não estaríamos talvez por homem nem aqui. O problema é que não sabemos o minuto seguinte. Essa situação que eu falei desse casal, tal, essa situação do pecado que nos rodeia de tão de perto, deveria ser um motivo de a gente temer, ter medo mesmo, ter medo do pecado e de se contaminar com ele. Deveríamos ter uma atitude diária de dar um chute na traseira, perdão da palavra, mas chute na traseira do capeta. E não ficar alisando os pecados que ele coloca diante de nós. Mais um texto, por gentileza, Efésios 4, 1 a 10. Estamos finalizando. Paulo aos Éfesos, ele escreve essa carta. Mas eu tenho uma liberdade de dizer igreja ágape. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digna a vocação dos que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, e uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Temos grande motivo de regozijo, como o Gabriel já anunciou. Próxima semana estaremos completando 2 anos de existência da nossa igreja. Até o logo ficou bem bacana. Coração, os 2 anos formando. Interessante, uma coisa que eu nem tinha lembrado, mas preparando a palavra eu lembrei. Há 2 anos atrás, quando nós saímos da outra igreja, jamais pensamos em abrir uma igreja. Nunca. O que nós decidimos? Um grupo de pessoas decidimos orar. E foi interessante lá em casa. Primeiro domingo, 30 pessoas chegaram lá. Tem um salão de festa no prédio. 30 pessoas estavam ali. Eu estava no meio de uma luta com câncer renal, participando ali, isso. E me lembrei disso esses dias, porque nós nunca pensamos. Na segunda semana já tinha mais, acho que em 2, 3 semanas já não cabia mais ali. Aí uma outra pessoa ofereceu um espaço, nesse eu não estava, nesse momento eu estava em cirurgia, isso, sendo operado. E logo em seguida um irmão nosso, da C3, o Ronald, nos convidou para usar o espaço dele. E as coisas foram acontecendo. Hoje, olhando para trás, olha, isso aqui é o sobrenatural de Deus. Nós
Não temos essa capacidade. Tudo que a gente olha, o conforto, a estrutura, os projetos, os grupos de comunhão, cada um é presente e a favor de Deus. Alegrando em poder servir o próximo. Vimos e vemos o sobrenatural de Deus se cumprindo a cada dia. Na simplicidade, sem status, sem títulos, apenas como servos de Deus Altíssimo. Essa igreja, nós temos a certeza que nasceu no coração de Deus. Tivemos o privilégio, então, de estar ali, dando os primeiros passos, mas jamais pensando que se tornaria uma igreja. Mesmo no meio de grandes tribulações, mas o Senhor sempre sendo fiel. Ele é fiel. Nós que muitas vezes não somos fiéis a Ele. Esperamos você, esperamos a tua família, esperamos que você convide amigos, conhecidos, para estar na próxima semana aqui, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite, para celebrar ao Senhor. A celebração do aniversário é para Ele, não é para nós. É para celebrar a fidelidade e o amor de Deus para cada um de nós. Será um tempo precioso, um tempo de louvar, um tempo de adorar. Se a equipe de louvor puder chegar. Então, você é nosso convidado especial, sábado à noite, 20 horas, esteja conosco. Vamos ter uma palavra especial, vamos ter um tempo de celebração, várias atividades ali para glorificar ao Senhor em nós e através de nós. Deus abençoe a todos, tenham uma semana muito, muito abençoada. Assente seu coração, a palavra de Deus, só Ele que tem a resposta para a nossa vida. Deus abençoe a todos.